presidente Lula que os dois países contribuíram para a guerra, nesse momento da declaração, colocando ali Ucrânia e Rússia com o mesmo peso para que o desenlace fosse o confronto em solo ucraniano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa declaração e sobre o papel que o Brasil está tentando exercer ao criar esse grupo, um clube de países que não tem vínculo com a guerra, para tentar um cessar-fogo. Colombo, bom dia e bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu acho que o presidente Lula está absolutamente correto. É uma situação internacional extremamente complexa e o Brasil, em certos momentos históricos, não custa recordar os anos 1930, a relação com a Alemanha nazista e com os Estados Unidos, em que o Brasil teve uma política de buscar os seus interesses estratégicos. Por exemplo, em 1935, o maior parceiro comercial do Brasil foi a Alemanha nazista e a moeda adotada entre os dois países foi o marco compensado. O marco era a moeda alemã da época. E depois, quando começa a guerra, e o Brasil entra na guerra só em 1942, vem o financiamento norte-americano para a construção da usina de Volta Redonda, que era fundamental à produção de aço para a industrialização brasileira. Então, você tem de fazer uma política externa que defenda os interesses estratégicos do Brasil. E o governo está fazendo isso muito bem. Segundo, os dois países são responsáveis pela guerra? Sim, são. Se você olhar, a Rússia tem os seus interesses estratégicos desde a época do Império Czarista na Europa do Leste, portanto não há nenhuma novidade nisso, basta acompanhar um pouco de política externa. E segundo, você tinha de um lado o Pacto de Varsóvia e outro OTAN. O Pacto de Varsóvia era a aliança dos países comunistas da Europa Oriental liderados pela União Soviética, e a NATO, a OTAN, eram os países da Europa Ocidental e Estados Unidos e Canadá, do Atlântico Norte. E quando desapareceu o socialismo, a 9 de novembro de 89, com a queda do muro, se preferir, em 25 de dezembro de 91, com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Passou a existir a OTAN. E a OTAN passou a ter um adversário. Qual? A Rússia. E os países que eram antigamente do Pacto de Varsóvia, paulatinamente foram entrando na OTAN e cercando a Rússia. E isso é verdade. Isso ninguém pode dizer o contrário, basta ver todas as datas. E um dos últimos seria justamente a Ucrânia. Então, nesse sentido estratégico, a Rússia tem as suas razões. Assim como não justifica, portanto, evidente, todos os crimes de guerra cometidos até o momento, e são trágicos, na guerra da Ucrânia. Então, a posição brasileira é uma posição correta, sensata, não entra nesse lero-lero